Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a ECF e o preço de transferência. Aonde que a gente declara na ECF sobre o preço de transferência, aonde que a gente declara o ajuste, aonde que a gente cadastra na ECF para dizer se essa empresa está ou não sujeita ao cálculo do preço de transferência. E finalmente o bloco e os registros referentes ao preço de transferência. Vamos lá? Começando aqui, a gente vai lá no bloco 0, que é o bloco de cadastro, onde a empresa vai colocar as informações dela. E nessas informações, nessas perguntas da ECF que o contribuinte tem que colocar se é aplicável ou não, existe duas opções que o contribuinte vai colocar para informar se ele está ou não sujeito ao cálculo do preço de transferência. A gente vai vir aqui, em dados iniciais, parâmetros complementares, e tem várias perguntas que a gente vai ter que responder sim ou não, se é aplicável, tá? E qual que é a pergunta que se refere ao preço de transferência? A primeira é essa daqui, Você tem operações com o exterior? Até então, a empresa só vai dizer se tem operações ou não com o exterior. Até então, você não vai falar se tem ou não preço de transferência. E você vai colocar que sim aqui, E aqui embaixo ele vai perguntar, você tem operações com pessoa vinculada, interposta pessoa ou país de tributação favorecida? Se você estiver sujeito ao cálculo do TP, ou seja, se você tiver operações com pessoas vinculadas ou com paraíso fiscal, que ele está chamando aqui, país com tributação favorecida, você vai responder que sim. Então, essas duas perguntas, primeiro você vai ter que dizer que tem operação com o exterior, segundo você vai dizer que você fez operações com pessoas vinculadas ou com países de tributação favorecida. Essas duas que somadas vão habilitar os blocos e os registros do preço de transferência, tá? Essa outra aqui, pessoal, essa de baixo, PJ enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN 1312, é para a empresa informar se ela é ou não dispensada do cálculo de exportação, tá? Porque existem alguns critérios que a empresa, mesmo tendo exportação com empresa vinculada ou com paraíso fiscal, é dispensada de fazer o cálculo do preço de transferência. Se esse for o caso da empresa, aqui ele vai colocar que sim. Nesse exemplo aqui, a empresa não está dispensada, então eu informei que não. Essas três perguntinhas aqui, a primeira, operações com o exterior, ficou sim. Operações com pessoa vinculada, interposta pessoa, país de tributação favorecida, também ficou sim. E PJ enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN 1312, que é a IN do preço de transferência, está não. Feito tudo isso, a gente salva aqui embaixo, salvar. Aí ele vai salvar os dados, você pode vir aqui no registro do preço de transferência. Que registros são esses? Primeiro, o preço de transferência, ele está lá no bloco X, os blocos das informações econômicas. Como eu tinha também falado lá na aula do que era a ECF, além de declarar o imposto de renda da pessoa jurídica, ele também traz várias outras informações. Dentre elas, informações econômicas que o preço de transferência estaria aqui dentro, tá? Quais são os registros aplicáveis no preço de transferência? São os registros X291, X300, X310, que eu já vou mostrar para vocês onde é que está, o X320 e o X330. E o que vai em cada um desses registros, O X291, vamos lá, ele faz um resumão das exportações e um resumão das importações. Você vai declarar aqui totais, você não vai declarar por item, não vai declarar o preço parâmetro, não vai declarar o preço praticado, nem nada. Aqui é só o totalzão. Então, a empresa vai informar exportações, primeiro, se teve exportações para pessoas vinculadas, para país de tributação favorecida, ou outras exportações de bens também, que não seja, para vinculada ou para paraíso fiscal, porque, pense, a empresa pode tanto fazer exportação para vinculada, para uma empresa que está no país de tributação favorecida, mas ela também pode exportar um bem para um terceiro que não tem nada a ver. Nesse caso, por isso que tem aqui as três linhas para ter essa segregação. E aqui a gente vai informar os totais, E começando com bens, e depois a empresa, se tiver serviços, também declara aqui os direitos ou operações financeiras. Se a empresa também exportou, algum mútuo, algum empréstimo que gerou juros, também vai tudo aqui. E embaixo tem aqui as informações de importação. É a mesma ideia, tá, pessoal? De bens, serviços, direitos, operações financeiras. E aqui embaixo outras informações. Resumindo, registro X291 é o totalzão das operações, sem ser por item. Aqui, no X300, o que vai? Aqui sim vai por item. A empresa vai informar todos os itens que foram sujeitos ao cálculo e o X300
é referente à exportação. A empresa vai informar se é um bem, a descrição desse bem, os totais da operação, NCM, quantidade, a unidade de medida, se está sujeito ou não ao arbitramento, naquele caso que eu falei, se ela é dispensada ou não de fazer o cálculo, o método que foi feito, né? Deixa eu ir um pouquinho aqui para o lado. O preço parâmetro, o preço praticado e, finalmente, o valor do ajuste. Aqui também tem algumas informações referentes aos juros. Quando a empresa fez uma operação financeira e exportou, né, algum empréstimo, algum mútuo com vinculada, por exemplo, vai o valor dos juros, a taxa mínima dos juros, a taxa máxima, o CNC e a moeda. Então, resumindo, o X300 é a informação dos produtos, dos serviços que foram exportados. Quando você clica aqui em cima, aparece um outro registro aqui embaixo, que seria o X310. E o que vai no X310? Vai a informação do cliente que a empresa exportou. Então, por exemplo, aqui, esse pneu que eu cliquei, ele abriu essas duas empresas. Ou seja, a empresa exportou pneu para a empresa ABC e para a empresa Z. Então, aqui, ó, a gente faz um resuminho. Vocês também têm que ver que aqui o pneu, ao total da operação, foi 10 mil. Quando eu abro os clientes aqui embaixo, que está aqui escrito, ó, contratantes das exportações, a soma dos clientes também tem que dar 10 mil. A ideia aqui é explodir esses 10 mil aqui da operação para quais clientes foi cada valor. Então, a soma aqui do valor das operações tem que bater com aqui o X300, tá? Então, uma forma bem resumida, essa é a ideia. X300 você abre os itens, X310 você abre todos os clientes que receberam aqueles itens. E por valores também, tá? E aqui, no X320, é a mesma ideia, só que para importação. Aqui em cima, ó, no X320, você fala quais foram os bens, serviços, direitos, operações financeiras que a empresa importou, e quando você clica aqui em cima, aparece embaixo fornecedor, porque ao contrário da exportação, né? Na exportação você está mandando para fora, então você está mandando para um cliente. Na importação você está comprando de lá de fora, então é contratante das importações. Então, quem você está contratando? Nesse caso, a empresa, ela importou um serviço de manutenção, tá vendo? No valor de 50 mil reais. De quem que ela importou isso? Ela importou da empresa ABC, que ficava no Chile, por 50 mil reais, e é uma empresa vinculada, por isso está sujeita ao cálculo do preço de transferência, e ela declarou aqui, ó, em cima, X320, qual é o serviço que foi, ou poderia ser um bem, um direito, e embaixo de quem que ela está importando. Mas e agora? Onde que eu coloco o ajuste no cálculo do imposto de renda e da contribuição social? Afinal, a gente faz o cálculo do preço de transferência para saber se tem algum ajuste a fazer na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, certo? E a gente aqui só aprendeu a configurar lá no bloco 0 e declarar item a item. Aonde que a gente informa esse ajuste? Esse ajuste é informado no bloco M. Vamos lá. O bloco M aqui, ó, o IRPJ e CSLL, a gente vem aqui, ó, que isso aqui é uma empresa do lucro real, né? No LALUR parte A, se eu clicar aqui em cima, ele vai ser o registro M300, que é a demonstração do lucro real. É a composição da base de cálculo do imposto de renda, tá? Então, aqui ele começa com o lucro líquido antes do IR, e tem todas as adições, embaixo vai ter as exclusões, e ele vai chegar no lucro real. Mas, como a gente precisa adicionar, caso dê algum ajuste de preço de transferência, né? Que linha a gente faz esse ajuste? E aqui, ó, deixa eu descer um pouquinho. Na linha 12, ele diz o seguinte: ajustes decorrentes de métodos de preço de transferência. Logo, se eu fizer o cálculo tanto para importação quanto para exportação e der algum ajuste, eu precisar adicionar a base de cálculo do IR, eu venho aqui, ó, no bloco M, no registro M300 e adiciono na linha 12, ó, ajustes decorrentes dos métodos de preço de transferência. Para CS é a mesma coisa, só que a diferença é que é no registro M350, se eu vier aqui, ó, no LACS, na parte A, ele vai aqui abrir, ó, o registro M350, que é a demonstração da base de cálculo da CS, também começa com o lucro antes da CS, e as adições. Descendo aqui um pouquinho, também tem, ó, a linha 12, que são os ajustes decorrentes dos métodos de preço e transferência. Então, é aqui que a gente faz o ajuste, tá? Pessoal, essa era a aula de hoje, explicar para vocês aonde que a gente informa na ECF o cálculo do preço de transferência. Espero que vocês tenham gostado. E também, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve lá para não perder nenhum vídeo, porque a gente tá fazendo uma série sobre cálculo do preço de transferência e ECF. E também vamos ficar postando sobre vários outros assuntos da área tributária e fiscal, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Te vejo na próxima aula.